Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês no dia de hoje. Eu vim trazer uma reflexão para que nós possamos pensar sobre alimentação. Eu agradeço primeiramente à Casa de Jesus, a campa espiritual da casa, que todas as vezes que me convidam para fazer a palestra, eu descubro algo de mim mesma. E a primeira vez que eu vim, não sei nem quando foi, eu descobri por que eu era nutricionista. Eu já era nutricionista há mais de 10 anos, mas eu só descobri quando eu vim fazer uma palestra sobre nutrição. Depois vim fazer palestra de novo sobre a emoção e a nutrição e descobri mais de mim. E hoje, ao preparar para vocês agora a palestra, para a gente fazer as reflexões sobre alimente o seu espírito, eu recebi um banquete, porque eu não tinha ideia. A hora que eu assentei para aguardar vocês e aguardar o horário, eu não tinha ideia da música Luar no Sertão, e o conjunto começou a ensaiar para ver o som. Eu até coloquei no meu Facebook, eu falei, eu vim da aula e recebi a mensagem da minha mãe desencarnou em março do ano passado. E ela cantava essa música com os leprosos. Minha mãe fazia ônibus lá para o leprosário. Então, assim, uma forma de alimentar o meu espírito também é eu ter vindo, porque a pessoal podia ter treinado com outra música, tá certo? Então, assim, eu agradeço ao campo espiritual, agradeço aos espíritos que vêm também para a gente poder trocar ideias junto, né? Agradeço aos meus familiares encarnados e desencarnados que também estão aqui. Eu gostaria de... Será que você põe o primeiro slide, fazendo favor? Ah, sou eu que passo, eu esqueci. Eu com máquina é um problema, sabe? A encarnação que eu não tinha máquina é mais gritante em mim do que a atual. Então, é um problema. É o botão da direita que eu viro para vocês, né? Porque assim, a gente está acostumada com slide que você virava para frente e essa coisa vira para trás, e o meu cérebro não acompanha muito a rapidez do tempo, né? Eu estou parada, né, ainda lá naquela época que não tinha isso. Bom, eu vim falar sobre alimentar o seu espírito. Tive muitas pessoas me perguntando, como assim você vai falar alimentar o seu espírito? Aí eu falei, porque qualquer pessoa cristã que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, qualquer uma delas acredita em espírito, porque todo cristão sabe que a vida continua depois da morte. Pode cada um ter um ensinamento dentro de cada religião, mas todo mundo precisa alimentar o espírito. Por ser nutricionista, eu vou fazer algumas definições aqui para vocês, para a gente ver. Então, o que é o alimentar? É dar ou tomar um alimento, dar sustento. São sinônimos de alimentar: abastecer, nutrir, prover. Isso eu peguei do dicionário do Dr. Google, né? Porque o Google todo mundo pega. Nem peguei como nutricionista para a gente ter uma linguagem universal, tá? Já que o espírito é universal, nós todos somos irmãos aqui, independente da religião que cada um abrace, porque tem gente que pode ter vindo e não participar da doutrina espírita, não tem problema, vai sair alimentado, tá? E o alimento é uma substância digerível que serve para alimentar. O que mantém, o que sustenta, é tudo que concorre para desenvolver as nossas faculdades intelectuais e morais. Quero que vocês tentem entender isso para a gente saber por que a gente precisa alimentar o espírito e como é que a gente vai fazer isso, tá? O espírito, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 23, espírito é o princípio inteligente do universo, são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Está na questão do Livro dos Espíritos 76. Então,
nós temos a alma, que é o espírito encarnado. Está no Livro dos Espíritos, na introdução 5 e na questão 134. Então, se nós temos um espírito, nós precisamos do corpo também, que está o espírito para poder agir, para poder crescer, para poder melhorar no dia a dia. Todo cristão crê na vida futura, e isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, quando Jesus Cristo fala que o meu reino não é desse mundo. Então, se o reino de Jesus Cristo... Será que eu fiz alguma coisa? O pessoal falou que gostou mais da luz. Sem luz, né? A minha luz aqui já basta. Mas no Evangelho de João, Jesus, é onde tem a passagem de Jesus que ele fala que o meu reino não é desse mundo. Se não é desse mundo, é do outro mundo, então logo ninguém vai ficar aqui na carne para sempre. Então todo cristão acredita que vai deixar o corpo e vai para algum canto. As relações que existem entre o corpo e a alma, pois se acham em mútua dependência, importa cuidar de ambos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, versículo 11. Então, nós temos duas responsabilidades: que cuidar do nosso corpo, alimentação do nosso corpo e alimentação da nossa alma. Para a gente falar sobre a alimentação do nosso corpo, nos dias de hoje, onde todo mundo consegue ter um nutricionista ao alcance, quer seja do convênio, quer seja não do convênio, tem todos os profissionais, colegas meus, capacitados, nutricionistas, para educar a todos nós um novo comportamento alimentar. Por quê? Porque é muito importante que o corpo nosso seja o mais saudável possível, para que a gente possa ter o espírito nosso agindo e crescendo, tá? Não vou me deter na matéria, porque existem linhas hoje, tem nutricionista que gosta de uma coisa, tem nutricionista que não gosta. Então, para não entrar em conflito, porque tem queijo para todo mundo. Para todos nós tem um profissional que é parecido conosco. Eu quero que vocês segurem a bexiga que vocês ganharam na mão direita e o palito de fósforo na mão esquerda. Vocês vão levantar para eu enxergar, porque se ninguém... Eu preciso que todos nós que estamos aqui no salão... Alguém não tem? Esse senhor aí não tem. Alguém ganhou duas também? Duas bexigas, uma grudada na outra? A minha veio com defeito, eu tenho alma gêmea. Eu quero que vocês segurem então o palito com a mão esquerda e a bexiguinha com a mão direita, tá? Todo mundo... Pode levantar o braço. É isso. Todo mundo tem uma bexiga e um palito de fósforo. Você aí no fundo tem? Eu preciso que todo mundo... Aqui é assim, eu não sou controladora, eu só sou exigente. Levantem o braço, por favor, com a bexiguinha e o palito. Sabe por quê? Espiritualmente eu preciso que vocês estejam na campa que eu esteja falando. Então, por favor, todo mundo com a bexiga numa mão e o palito na outra. Vocês aí em cima não ganharam? O pessoal que está filmando a gente não ganhou. Bom, mas sintam-se amparados aqui, porque vocês vão ter que filmar, não vão poder segurar. Cada um de nós ganhou uma bexiga, tá? E um palito de fósforo. Nós somos todos iguais aqui. Dá para perceber isso? Todo mundo tem algo em comum e incomum. A bexiga e o palito está unindo todos nós no dia de hoje, tá certo? Por isso que eu quero que todo mundo esteja com o seu palito e a sua bexiga. Então, todos nós aqui estamos no mesmo grupo. Vamos fazer uma viagem agora, tá certo?
Pode abaixar o braço e vocês vão continuar segurando o seu palito e a sua bexiga aí, ou quer deixar de lado, mas não guardem que nós vamos usar ele de novo. Eu queria saber agora de vocês, todo mundo jantou aqui? Comida mesmo? Ninguém jantou. Alguém está com fome de comida? Também não? Ok. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. E quero que vocês respirem tranquilamente. Jesus Cristo pedia para a gente fazer a oração, entrar no nosso quarto. E a gente, quando quiseres orar, entra no teu quarto e vai fazer a oração. Eu vou pedir para vocês se lembrarem desde a hora que vocês levantaram hoje. Quero que vocês percebam como é que você ficou até agora. Você vai voltar no seu café da manhã e perceber se você fez o seu café da manhã. Foi você mesmo quem preparou? Alguém preparou o seu café da manhã? Ou você saiu da cama e foi correndo para o trabalho sem se alimentar? Você comeu em pé ou assentado? Como é que você estava? E essa lembrança que vocês vão trazer agora para vocês é sem julgamento nenhum. Vocês só vão observar como é que vocês ficaram. Como é que vocês saíram de casa? E como chegaram no seu trabalho ou na escola? Vocês comeram algo no ambiente de trabalho ou na escola? Com quem que vocês estavam? Que horas vocês normalmente comem algo pela manhã? Você percebe como é que está a sua fisionomia nessa hora? Consegue perceber para você como é que você ficou a manhã toda no seu trabalho, ou na sua casa trabalhando, ou dormindo? Como é que está você no período da manhã? Você saiu para almoçar? Ou você almoçou no local onde você ficou a manhã toda? Vocês sabiam que restaurante é feito para restaurar a energia? Todos nós, quando vamos a um restaurante, a gente vai restaurar algo. Por isso que o restaurante dá alimento, serve alimento, porque é para restaurar a energia. E você foi almoçar num restaurante ou almoçou na sua casa? Foi você quem preparou o alimento? Ou alguém preparou para você? Você olhou nos olhos dessa pessoa que preparou os seus alimentos? Você conversou com alguém ao chegar na sua casa? Cumprimentou quem está lhe servindo no restaurante? Como é que você se alimentou? Você foi servido ou você se serviu? E como é que você voltou para o trabalho? Feliz, alegre ou ainda reclamando daquela contrariedade que teve de manhã no serviço? Ou comentando algo positivo do seu chefe? Até o momento que você está aqui, você teve algum contratempo no dia de hoje? Teve alguma contrariedade? Algo de negativo aconteceu com você? O que você sentiu durante o dia ao ir procurar os alimentos? Como é que você está se sentindo agora, olhando você mesmo ir atrás dos alimentos que alimentam o seu corpo? Tente perceber como está o seu corpo na cadeira agora. Como que você está se sentindo? Lembre-se que a gente voltar ao que a gente fez e ao que a gente viveu, não é para julgar. É para a gente reformular ou observar algumas situações pelas quais a gente passou. Podem respirar e abrir os olhos.
Como é que vocês se sentem agora? Alguém se sente pior do que quando entrou ou se sente melhor? Alguém se sente pior aqui depois que viu a si mesmo indo comer? Alguém não comeu nada até agora, desde cedo? Levanta a mão, por favor. Quem não jantou, levanta as mãos, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Uau! A maioria não jantou. Eu espero sinceramente que vocês, ao chegarem em casa, jantem. Alimentem o corpo, porque vocês vieram alimentar o espírito. Mas precisa alimentar o corpo, porque o corpo precisa de alimento, tá? E vocês perceberam, na hora que vocês voltam a olhar vocês, se vocês ficaram nessa posição de críticos, não devia de ter feito, porque quando a gente volta a olhar a gente mesmo, normalmente a gente fala, nossa, olha só, eu esqueci de comer, olha como que eu levantei. A gente, às vezes, lembrar da gente mesmo, por isso que a gente não gosta de lembrar. Se a gente voltar a refazer os passos que a gente fez do dia, a gente, às vezes, entra nesse julgamento. E a gente se alimenta de 4 padrões. Nós temos 4 padrões nutricionais das quais a gente se alimenta. O alimento biológico é o alimento que alimenta o corpo. Só que o corpo estando em desalinho, o espírito não consegue agir. Porque se eu tiver agora fraca demais e não conseguir ter energia, vocês não vão ouvir a minha voz. Tá certo? Então, nós nos alimentamos de alimentos informacionais, afetivos e espirituais. Qualquer ser humano se alimenta desses 4 tipos de alimento. Das informações que ouve, que vê, que sente o cheiro e que sente o paladar, a gente sente na pele, ou seja, os órgãos do sentido fazem com que a gente se alimente. Os alimentos afetivos, o que eu sinto, alimenta a minha alma. E os alimentos espirituais, saber que o cristão sabe que não vai ficar só no corpo, então precisa alimentar também o seu espírito, tá? Os alimentos informacionais, afetivos e espirituais é que mantém a nossa mente. Então nós temos um corpo para alimentar com a nutrição física, tá certo? Temos um corpo espiritual, temos lá o espírito, porque nós vamos alimentar agora, e nós temos uma mente, e nós temos a mente nossa que se alimenta das informações. Esse é um grande cuidado que a gente tem que ter, porque nos dias de hoje você fala uma coisa na internet e a coisa dispara. E você não tem mais controle. Sabe aquela história que a pessoa xingou e aí jogou a pluma e depois foi tentar catar as plumas lá e ninguém mais consegue catar a pluma? Já era difícil falando. Na internet agora se atinge outro continente. Então a coisa é bárbara. O progresso veio para auxiliar. Mas a inferioridade da gente ainda, nós estamos numa escolinha aprendendo a ser gente melhor. Então a gente precisa passar algumas situações que nos causam constrangimento e às vezes até dor, para que a gente aprenda a fazer melhor. Então o cuidado das informações da TV, o que você assiste, como é que você vê os políticos falando, porque falar em religião, gente, não é só no centro espírita, na igreja católica, no templo, não sei aonde. A religião ou falar do evangelho de Jesus é viver. É o dia a dia nosso, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente faz. Então, como é que você ouve? Porque a gente está ouvindo um irmão da gente. Aí a gente pode falar, bom, eu não tenho irmão, ou eu não combino com meu irmão. Só que é irmão, você querendo ou não,
é irmão. Então todos nós estamos no mesmo mundo. E o afeto, o quanto a gente se alimenta no dar e no receber. Vendo isso, que nós conseguimos nos alimentar da informação, do afeto, do alimento biológico e do alimento espiritual, eu quero de novo agora que vocês fechem os olhos. Opa! Como agora vocês já perceberam que vocês também se alimentaram de alimento que não fosse só o físico de vocês, eu quero que vocês voltem na viagem que nós fizemos no início. Vocês acordem na cama. Qual é a primeira coisa que você faz? Hoje, o que é que você fez? Fechem os olhos e tentem rememorar isso. Você agradeceu a Deus porque está respirando e porque pôde acordar para mais um dia? Fez uma oração? Você cumprimentou quem está do seu lado, se você for casado, ou cumprimentou seu filho, ou o seu empregado, ou o seu cão? Você esteve com quem gosta? Ou você se encontrou com quem não nutre laços afetivos? O que você sente no café da manhã, estando ao lado da pessoa ou estando sozinho? O que representa a pessoa que está com você no seu café da manhã? O que ela representa para você? Essa pessoa já machucou você de alguma forma? Ou ela só representa o amor? Você saberia dizer os pontos positivos que essa pessoa que toma café da manhã com você, da pessoa que almoça com você, quem esteve hoje com você no seu café da manhã e no seu almoço, você sabe dizer pontos positivos dela? Consegue achar 5 coisas de positivo nessa pessoa? Ou será que você enxerga mais negativo do que o positivo? Tente perceber agora que esses pontos positivos que você está enxergando nas pessoas, na verdade, são seus. Se você consegue enxergar algo em alguém, o que você está enxergando faz parte de você. E infelizmente, se você está enxergando defeitos, eles também estão em você. Você sabe ser simpático e agradável para essa pessoa que te incomoda? Sorriu para ela hoje? O que você aprendeu com as pessoas que estiveram com você no dia de hoje? Alguém lhe ensinou algo? Alguém lhe ensinou a ter coragem para chegar no fim do dia? Ou alguém lhe deu um sorriso amigo para que você continuasse a caminhar? Alguém lhe fez desenvolver a paciência no dia de hoje, que você precisou de falar mais de 3 vezes a mesma coisa? Alguém lhe ensinou a ouvir injúrias e calar? Olhe para você e tente perceber se você consegue mudar a cena em que você viveu algo desagradável no dia de hoje. Se você viveu algo desagradável, volte na cena e tente perceber se você consegue mudar essa cena. Experimente trocar de lugar com a pessoa que você não está nutrindo muita simpatia. Perceba como agora o nervoso tem explicação.
Faça a pessoa ser você, e você é a pessoa que te trouxe preocupação, que te trouxe injúria, ou que está falando mal de você, que está te irritando, que está fazendo você perder a paciência, que faz você xingar, se perder. Entre como se você fosse entrar no corpo dela e observar todinha a casa mental dela, a casa física. Perceba como ela está se sentindo. E olhe pelo olhar dela para você. Você está sorrindo para ela ou você está carrancudo? Você está olhando para ela como se olhasse para o nada? Ou você está olhando para o seu celular? O que é você até agora, no dia de hoje? Quem é você? Você sabe o que você gosta? Você sabe lidar com você mesmo? Tente perceber as dificuldades que você teve no dia de hoje, e que a maioria das vezes que a gente tem uma dificuldade, a gente vai atrás de um alimento que está mais próximo de nós. Um doce, um bolo, um pão, um creme, um chocolate, algo que vá abastecer o nosso físico, porque a gente não dá conta de sentir aquele mal-estar. E agora que você está olhando a situação, tente perceber, se você se colocando no lugar do outro, como que você se sente. Veja seu corpo agora. O seu corpo assentado na cadeira, você se sente bem estando no papel do outro? Como ficam os seus nervos? Você está tensa no ombro? Respire agora e tente relaxar. Saia do corpo da pessoa que lhe agrediu ou que está te trazendo preocupação e volte para o seu corpo. Tente perceber agora se você se sente melhor agora dentro do seu corpo, depois de ter visitado o corpo de quem lhe injuriou, de quem lhe chateou. E perceba o seu corpo físico na cadeira. Tente ver se é melhor, se é pior, só observar. Se todos nós fizermos isso, quando antes da gente ir fazer uma refeição, e depois de uma confusão, quando a gente passar por alguma preocupação, entrar no nosso quarto interior, é o que vocês estão fazendo. Entrar em contato com vocês mesmos. A maior oração que a gente pode fazer para Deus é a gente encontrar com a gente e se tornar um ser humano melhor. E a gente só se torna melhor quando a gente conhece o pior de nós. Mas se a gente não parar alguns instantinhos para a gente observar sem julgar, a gente não consegue melhorar. A gente só vai saber que precisa jantar se a gente lembrar que a gente não jantou. Faça uma inspiração e podem abrir os seus olhos. Feito isso, que é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Quando eu peço para paciente, antes de ir almoçar, tentar parado, porque você não precisa fazer, vai assentar no serviço, ficar lá, não é isso. Mas você pode estar parado, esperando no restaurante, esperando para fazer a refeição, tentar prestar atenção no que você está sentindo, se você está angustiado, o que você está sentindo.
Porque se a gente não sabe o que está sentindo, a gente vai comer qualquer coisa que tiver na frente. E se a gente se alimenta fisicamente de qualquer coisa, a gente muito menos está preocupado em alimentar o espírito. Então a gente precisa prestar atenção na gente, como que a gente está. Porque é mais fácil a gente olhar ao lado, né, ver as pessoas, porque a gente enxerga assim, a gente não consegue ter um olhar. Só que a gente, quando olha as pessoas, a gente está olhando nós. Então, por exemplo, se vocês estão achando eu arrumada, vocês sabem o que é ser arrumado. Eu estou dentro de vocês. Todos nós aqui com a bexiguinha e o palito, somos um. A gente está aqui para todo mundo aprender a mesma coisa. Então, vamos experimentar algo novo. A Sheila, nos livros Passos da Vida, ela tem uma das frases que nós temos pontos mortos. Vocês vão pegar o palito de fósforo. Eu não consegui fósforo com cabecinha preta, porque eu queria ter algo preto para todo mundo saber que tem uma coisa preta. Então, o palito de fósforo de vocês, essa pontinha vermelha, vocês vão imaginar que ela é preta. Vão usar a imaginação agora para que vocês saibam que todos nós temos um ponto preto, tá? O ponto pretinho, que no caso agora é vermelho, a Sheila chama de ponto morto. Por que que ela chama de ponto morto? É uma mensagem muito bonita, se depois vocês quiserem olhar até na internet, tem essa mensagem. Mas ela fala que as situações emocionais ou físicas que morreram dentro de nós são esses pontos mortos, tá? E todos nós temos. E por que que eu quis trazer os pontos mortos? Porque todos nós temos amarguras, pesares, dissabores, desencantos. E ela mostra que isso é um ponto morto. E qual é o problema? Eu tenho esse ponto morto meu, eu até vou dar um exemplo aí, sei lá. Eu quero ser feliz a qualquer preço. Então, se eu quero ser feliz a qualquer preço e não ligo para o outro, sou egoísta, então eu tenho um ponto morto dentro de mim. Aonde é que eu vou encontrar as pessoas que vão sarar? Porque se a gente tem um ponto morto, a gente tem que tirar isso de nós. E só quem tira é o outro. Porque na hora que eu encontro, você pode levantar, a hora que eu encontro, ela tem um pontinho como vocês e eu tenho. Então, todo mundo com esse ponto é capaz de se reconhecer. Obrigada. Se o meu ponto é em cima na cabeça e o meu e a da amiga na barriga, eu vou tentar, como eu não estou vendo dela na cabeça e eu tenho o meu na cabeça, eu estou só enxergando dela, aí eu começo a agredir ela e aí ela vai sentir o mal-estar porque ela tem isso. E esse ponto morto é porque a gente fez algo e vem na consequência agora com essas marcas que são os pontos mortos. Por que que eu quis falar isso? Porque a coisa mais difícil quando a gente come comida, alimento físico, é a pessoa chega para a gente e ela fala assim: eu não acredito que você não vai comer esse bolo hoje, eu fiz só para você. E aí você não está podendo comer o bolo e a pessoa fala isso para você. Aonde que ela vai agir? No seu ponto morto. Eu não vou fazer isso com ela, coitada. Eu hoje tive uma pessoa que falou assim: eu não vou poder fazer isso com ela, eu tive que experimentar um pouco de cada doce. Tem reunião na igreja, todo mundo leva um prato, e a pessoa foi experimentar um pouquinho do doce de cada um. Por quê? Porque cada um que ofereceu para ela, ao falar algo, repercute a frequência desse ponto morto que a gente tem. Então eu quero ser agradável, e aí eu não quero agredir,
E aí eu vou me machucando. Então assim, o que eu fiz, eu retrato agora. E a pessoa vem exatamente mexer naquela feridinha que a gente tem. Então esse ponto morto da gente é uma coisa importante para se ver. Por isso é muito importante a nossa educação moral. Não a do livro. A educação moral, aqui consiste na arte de formar os caracteres. Aqui incute hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, tá? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os dias inevitáveis. Isso está na obra do Allan Kardec, são palavras dele, não sou eu, não são palavras minhas, tá? Então assim, a gente vê que para a gente melhorar na vida, conhecer só é pouco. Porque a gente precisa conhecer e compreender o Evangelho. A gente precisa compreender e tentar praticar. Mas praticar é assim, na 24 horas que eu estou sozinha comigo ou com alguém. Porque estar no corpo nosso, a gente paga 3 coisas estando no corpo físico. A gente vai envelhecer se não morrer antes. E vai adoecer. Então, os 3 processos, envelhecer, adoecer e morrer, faz parte de estar no corpo. Certo? Como nós vamos envelhecer, vai depender de nós. Porque a gente precisa alimentar o corpo, alimentar a mente e alimentar o nosso espírito. Como é que a gente alimenta o nosso espírito se a nossa mente está conturbada com o jornal que avisou que o dólar vai cair, ou que vai crescer, ou que o político roubou, ou que o político devolveu o dinheiro? E se a gente entrar no desalinho, o espírito nosso fica conturbado. Porque a gente começa a julgar, a gente fica nervoso, e aí se a gente passa nessa situação, o corpo nosso também adoece. Então envelhecer, as pessoas falam que é uma arte, porque se você envelheceu, agradeça a Deus. Para quem não envelheceu ainda, tem chances de envelhecer melhor do que as pessoas que você conhece que envelheceram. Porque hoje nós temos muitas coisas que nos ajudam, corpo, mente e alma, tá? E aí eu quis trazer para vocês uma reflexão acerca do que é natural para nós. O que é que a gente come? Na natureza, Deus... A natureza traçou o limite das nossas necessidades, mas o homem é insaciável. Os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, muito da fome que nós temos não é real. Se a gente tem o vício de comer, o vício de beber, o vício de dormir, o vício de não dormir, a gente acaba criando situações para o nosso próprio estado físico, mental e espiritual, simplesmente por questão da gente própria alterar a nossa constituição. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 716. E na 717, a resposta sobre o que é importante para nós, qual é o limite, tudo é relativo. Cabe à nossa razão regrar as coisas. Então, assim, a gente vai ao médico, a gente vai ao nutricionista, ao professor de educação física, ao fisioterapeuta, não sei, a dona de casa para fazer o serviço. Então, tudo tem um limite.
Tem o limite do exercício, o limite da comida, e é a razão quem vai regrar isso. Nós temos uma razão que é dada a nós. O limite do necessário, quem é ponderado, por exemplo, conhece por intuição, mas muitos só vão conhecer por experiência e à própria custa. Livro dos Espíritos, 715. Então é assim, muita gente não passa desordem na vida física, envelhece bem e morre bem, sem excessos, sem problema de origem por excesso de algo. Então ela foi uma pessoa ponderada, no limite das emoções, porque a gente não pode nem ficar muito alegre, nem muito triste, nem muito eufórico, nem muito deprimido. Então assim, aquele andar na linha, né, nem ficar num extremo nem no outro, que é o difícil para cada um de nós, é importante que a gente possa tentar ficar no meio, para ser ponderado. Deus permite... Como é que volta? Deus permite ao homem alimentar-se de tudo. Porque as pessoas falam, isso faz mal, isso não come, isso não pode. Barará. O homem pode comer tudo que não prejudique a saúde. Então, uma pessoa que é diabética, ela não vai poder comer doce. Não significa que quem não é diabético não possa. Então, assim, agora é questão de ter consciência. As pessoas, o que você pode comer? E todos nós temos dificuldade em seguir uma orientação. Todos nós temos dificuldade em querer sentar na sala de aula. A gente só foi para a escola porque uma pessoa mais velha do que nós empurrou a gente para ir para a escola. Porque a tendência nossa era ficar em casa, brincando ou dormindo. Então assim, nós só conseguimos alfabetizar porque a mãe ou o pai, algum maior que nós, botou a gente para frente. Quando a gente cresce, infelizmente é a gente mesmo que tem que pôr a gente para frente. E a tendência nossa é, na hora que a gente precisa fazer algo por nós, a criança que habita em nós, a criança que nós fomos, é que vem na frente. Aí ela fala, não, alguém vai fazer por mim. E a criança que assume. Eu brinco com meus pacientes que Deus não liga para as bobagens que a gente faz mesmo, porque nós todos somos criança. Na hora que você vê as pessoas, porque a pessoa vai esconder a comida de quem? Do nutricionista? Do médico? Não, porque o profissional quer ajudar a gente. Se a gente está lá burlando, a gente está estragando a gente mesmo. Mas é a criança. E aí eu até brinco, eu falo, quando você era criança, você era pirracento? Porque a pessoa que era pirracenta de criança, ela fala, não vou comer. Se você não quer me dar isso, então eu não como aquilo. A criança, porque um adulto não vai fazer isso, mas a criança faz. No estado atual, o homem tem direito regulado pela necessidade de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, nenhum de nós tem direito de abusar de nada. Nem de dormir muito, nem de não dormir. Sabe os extremos? Dorme muito ou dorme nada. Come muito ou come pouco. Faz muita caridade, esquece de casa. Fica só em casa, não ajuda os outros fora. Então, assim, esses extremos, esses abusos, nenhum de nós tem direito. E vai mantendo aquele ponto morto dentro da gente, não mexe naquilo. Porque a gente só vai mexer no ponto morto encontrando com as pessoas. O homem progride usando todas as faculdades que Deus deu, tendo contato com outros homens. Então, assim, quando a gente faz tratamento alimentar e não pode comer algum alimento, está com algumas restrições, as pessoas têm dó, né? Dó é uma coisa que complica muito qualquer um de nós. E o próximo também. Então, ter dó de alguém significa que você não acredita que a pessoa seja capaz de fazer. Se você acreditar que a pessoa é capaz de fazer, não pode existir dó. O que acontece? Se eu estou fazendo
a minha dieta e alguém chega e fica com dó de mim, me leva um doce e eu como, eu estou agindo por mim própria, mas ao estar em contato com essa outra pessoa me remonta a algo que eu não tenho coragem de falar não. Ou é porque eu quero ser boazinha. Então, assim, a gente precisa tentar olhar como que a gente fica no dia a dia, nós, conosco mesmo. Eu quero ser boazinha para os outros? Por que que eu não posso falar agora não? Por que que eu não posso dizer para a pessoa, eu quero outra coisa? Ou por que que eu não posso dizer que eu vou orar? São formas da gente agir e que todo mundo tem problema justamente na hora que entra o outro. Tanto que tem gente que fala assim, então, eu estou seguindo direitinho, viu, a dieta, mas o meu marido não consegue entender que eu estou de dieta. Ou a mulher, ou a mãe, ou o filho. Então, assim, sempre tem a figura de uma outra pessoa que põe você no teste. A gente vive no teste, mas a gente também é o teste de alguém. É sempre importante lembrar que se alguém é um teste para nós, nós somos um teste para esse alguém também. O isolamento, porque aí as pessoas falam, se eu morasse sozinha, eu não teria problema para seguir a alimentação. Eu não teria problema nenhum, eu não ia ficar com raiva, eu ia ser uma pessoa extremamente pacienciosa, eu não precisaria de entrar em pensamentos negativos. Só que, quando a gente lê no Livro dos Espíritos a questão 767, nós vemos que o isolamento é contrário à lei da natureza. Por quê? Porque todos nós devemos concorrer para o progresso, auxiliando um ao outro. Como todos nós temos palito e bexiguinha, todos nós temos algo em comum. E quando você encontra alguém que tem algo em comum, seja para mostrar para você que você tem aquele defeito ou aquela qualidade, é o outro que vai mostrar. O espelho que a gente enxerga para maquiar, para secar cabelo ou no salão, o espelho não reflete quem você é. Só quem reflete quem nós somos é o outro. Então, se ela reflete algo de mim, ela reflete outro algo que eu tenho. Ela reflete outro. Então, por aí vocês têm ideia de quantas eu aqui, cada um de vocês é um eu que eu tenho. Porque senão vocês não estariam aqui. Vocês só vieram hoje porque tem algo dentro de vocês que eu tenho. E a energia nossa... Vieram para aprender, claro, vieram raciocinar, mas tudo o que eu tenho, tenho um pouco de cada um de vocês. Por isso que quando a gente assenta um com o outro, tem coisa que é comum na vida dela, que acontece na minha, ela conta e acontece na minha, eu falo, nossa, ela é parecida comigo. Em compensação, chega a hora, uma pessoa fala, Senhor, o que é que eu fiz para eu estar com essa pessoa? Não tem nada em comum, eu não tenho nada dessa pessoa, essa pessoa só me irrita. E sabe por que ela me irrita? Porque ela levanta, ela não cumprimenta ninguém, ela vai contando para mim como que ela é. Porque quando a gente presta atenção no outro e sabe exatamente como o outro é, a gente está falando de nós, porque aquilo tem em nós. Sei lá, o que é isso aqui? Alguém sabe o nome desse aparelho? Projetor, mas todo mundo tem em casa? Não, mas todo mundo sabe o que é. Agora, se botar um aparelho aqui que nenhum de nós conhece, a gente fica olhando, não sabe o que faz aquilo. Quando a gente não sabe o que é aquilo, a gente não liga, não presta atenção. Vocês estão sabendo o que está sendo feito na porta aqui ao lado? Se tiver alguém aqui do lado... Se alguém está fazendo alguma coisa, vocês estão sabendo o que é? O que a gente não sabe, não incomoda. Então, tudo que incomoda em nós, que incomoda do outro em nós, está dentro de nós.
O silêncio é útil, porque põe em prática o recolhimento e o teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Então, isso os espíritos estão respondendo para o Allan Kardec. Então não vale a pena fazer o silêncio? Vale. Ele obedece a uma boa intenção, mas é uma tolice por privar o homem das relações sociais. Então, se você quer ir fazer o silêncio para fazer a sua oração, é uma coisa, mas você falar que você vai se isolar das pessoas, não adianta, porque você não vai se conhecer sozinho, tá? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. A utilidade é a grande forma da gente se alimentar. A gente se alimenta do outro. O espírito nosso se alimenta de amor. E a gente está aqui na Terra para aprender a amar. Não tem outra função. Enquanto eu não aprender a desenvolver o amor e a perdoar 70 vezes, 7 vezes cada erro, você imaginou o que é? São 490 vezes o mesmo erro da pessoa. Então, nós vamos ver que as penas são proporcionais à consciência que o culpado tem nas faltas que comete. Quem não sabe o que faz, você não pode nem achar ruim. É vendo as chagas que a gente consegue curar. Se a gente não souber o defeito que a gente tem, a gente não consegue melhorar. E aqui vai uma coisa, é sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Então, quem acha que tem muita fome, começa a arranjar preocupação, tente ajudar as pessoas. Seja útil para alguém, porque você sendo útil para alguém, você vai melhorar a sua fome. Aí está o Jung dizendo que a fome é um dos fatores primários mais poderosos do comportamento. E aqui, para a gente encerrar, nós vamos falar sobre o monstro da preocupação, que é o que afeta muito o nosso espírito. Se a gente fica muito preocupado, a gente não se desenvolve, a gente não vai para frente, você fica parado, porque fica com aquela coisa amofinada. A gente fica brigando com a preocupação. A gente tem medo de cair no buraco. Se a gente tenta ganhar da preocupação, a gente puxa a preocupação para ela acabar, e a preocupação puxa a gente para ir para o buraco. E a gente puxa, fica um puxa e o outro puxa. Como é que aconteceria se a gente soltasse a corda? O monstro vai continuar lá, mas ele não vai ter como puxar você para o buraco. Você soltou a corda. Como nós paramos de reagir, de alimentar o valentão, pouco a pouco ele vai ficar mais fraco, pequenino e mais silencioso. Todas as vezes que a gente tiver uma preocupação, se a gente soltar ela, e tenta imaginar, pega uma corda, solta a corda, solta ela. Observe e reconheça o monstro da preocupação que está na sua mente, tente olhar o que é que está te preocupando, não acredite em tudo que ele diz, porque a preocupação inventa coisa que não existe. Não faça força contra ele, senão você alimenta. Se você fala de mim e eu falo e o outro fala e fica aquela coisa, um fala, outro fala, você alimenta aquilo e não acaba a discussão nunca. Às vezes até acaba em morte. Quando alguém fala alguma coisa, a gente tem que calar. É perdoar, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Se você soltar a corda e vai deixar ele no canto, você vai deslocar o foco da atenção e não alimentar ele. Alimentar o espírito de preocupação é ficar segurando a corda para ter o controle em tudo. Fazer outra coisa, ter a consciência que você pode fazer outra coisa. Levanta da cadeira, liga para uma amiga, sorri para alguém, telefona, vai na cozinha conversar com alguém, não sei, faça um outro movimento físico, levando o seu espírito a fazer alguma coisa para alguém, que até que seja você mesma.
Bom, vou falar que já falamos isso, que a injúria é uma oportunidade para a gente se autoconhecer. Tem gente que sente mal quando uma criança mostra a língua e tem que saber o porquê. Então, assim, bateu, doeu, pega que é seu. Se alguém falou alguma coisa e você não gostou de ouvir, é porque essa coisa é sua mesmo. Então, você, entendendo que é seu, você consegue trabalhar. E se não conseguir trabalhar sozinho, busca ajuda. Nós temos psicólogos e psiquiatras para tratar a mente física. A gente vai ao centro, vai à igreja, vai fazer, segue o evangelho, mas precisa cuidar das partes do corpo que a gente não dá conta, tá? Então, quando alguém falar, se doer, aquilo faz parte de você, e aí você pode trabalhar. Um novo hábito leva em média 30 dias. A gente leva 30 dias ouvindo alguém falar da gente para a gente não se sentir mal. Então, calar é um treino. Existem nutrientes que são antidepressivos, então nós precisamos alimentar o físico para poder melhorar a mente também. E vocês podem fazer meditação, é uma das ferramentas que tem nos dias de hoje. A Casa de Jesus aqui tem grupo de meditação, tem para ensinar, para você meditar, é de quinta-feira, né? De quinta-feira às 8 horas e de sábado das 10 às 11 da manhã, vale a pena vir. A meditação diminui a ansiedade e depressão, melhora a imunidade, diminui dor crônica, aumenta a vontade de ser mais positivo, alivia o estresse, a hipertensão, doença cardíaca, aumenta a concentração, a memória e prolonga a vida física. Quanto mais tempo nós estivermos no nosso físico, mais a gente pode se desenvolver. E eu vou terminar com uma frase do Camilo, que é uma entidade que trabalha com José Raul Teixeira, dizendo que no campo da vida, a maior e melhor nutrição, sempre muito bem balanceada, incapaz de provocar distúrbios no organismo da alma, será em todo tempo a vivência do bem, de ingestão suave e nem sempre desejada, embora de digestão tranquila, perpassando a corrente sanguínea dos ideais enobrecidos para aumentar as energias da alma nos serviços do Senhor. Gostaria que vocês, a bexiguinha vocês vão levantar, quem tem amarela? Olhe para o lado para ver quem tem, se tem alguém da sua cor. Alguém? Amarelo, ó. Então, amarelo, temos algo em comum. Não significa que não fazemos parte da mesma família universal. Todos nós temos bexiguinha e palito aqui. Quem tem amarelo tem algo que bate mais. Pode ser um problema, pode ser alguma coisa. Quem tem azul, levanta com a bexiguinha azul. Olhem para o lado para vocês verem seus familiares incomuns. Nossa, vocês dois tiraram azul? Poxa, a família tirou azul. Branco, alguém tem branco? Pode olhar para vocês verem que vocês não... Nenhum de nós, gente, está sozinho no mundo. A proposta de Deus é fantástica. Você nunca vai estar sozinho no mundo. Nem para sofrer, nem para curtir alegria. Vermelho, quem tem vermelho? Pode olhar para o lado. Alguém... Verde. O casal também tirou verde, que coincidência. Olha, alguém mais tem alguma cor que eu não falei? Rosa, quem tem rosa? Ou seja, vocês percebem que todos nós temos algo em comum. Temos um ponto morto dentro de nós, que a gente veio para alimentar o espírito nosso de coisas boas, de amor. O amor é e sempre será o maior alimento das nossas vidas. Quando vocês não estiverem bem, tentem trazer uma lembrança na mente de vocês de um momento que vocês foram muito felizes, que vocês estavam com quem com quem amava vocês ou com quem vocês amam. E essa lembrança vai fazer com que você se equilibre mais no dia a dia.
Procure fazer a sua oração, esteja com você aonde você estiver. E não julgue você, porque para Deus nós somos uma eterna criança que estamos crescendo. E como crescer? Estando um ao lado do outro, fazendo parte dessa grande família universal que alimenta o corpo de alimentos saudáveis, que alimenta a mente de pensamentos positivos, programas mais educativos. Tentem mudar a forma de olhar, coloquem-se no lugar do presidente, do Papa, do Lula, seja de quem for. Todos nós estamos aqui na Terra para aprendermos algo com alguém. Pode ser que seja a paciência, pode ser que seja o perdão. Mas todos nós nascemos para amar. Muito obrigada.